Olá pessoal, começamos mais um podcast da Conexão Condominial. Tudo bem com vocês? Hoje o papo é direito, hoje nós vamos falar sobre contratos. Então você aí é empresário, você síndico, a gente vai falar hoje de contrato principalmente para a área condominial. Você que quer entender um pouco mais sobre contrato, fica aí com a gente, tá bom? Roda a vinheta. Olá pessoal, voltamos. Como eu falei, hoje o papo nós vamos falar de direito, principalmente de contratos, tá? Você, prestador de serviço, que precisa entender um pouco mais de como elaborar um bom contrato, né? De como fazer um contrato bem pautadinho, bonitinho, para você apresentar para o seu cliente, principalmente da área condominial, fica aí com a gente. E você, síndico, que vai querer entender um pouco mais sobre o contrato, como avaliar contrato, fique com a gente aí também, tá bom? Pessoal, hoje eu estou contente porque o meu amigo que eu vou entrevistar, doutor, é o primeiro podcast dele, hein? Que top! Fiquei sabendo agora, hein, gente? Fiquei feliz, hein? Doutor, se apresenta pra gente. Tudo bom, Clebão? Boa noite, Kleber. Ótima Boa noite, noite. Faustino. Prazer estar aqui. Fico muito agradecido, honrado com o convite. Ainda mais nessa mesa que já sentaram pessoas aqui sendo entrevistadas que eu gosto, do mercado condominial. Bacana. Então, uma responsabilidade muito grande estar honrando a tua audiência, tendo em vista os entrevistados passados aqui. Espero Bacana. estar agregando aí para vocês, para os internautas aí. Espero estar agregando. Fala um pouco pra gente, doutor, nome, escritório, onde fica, onde atende. Meu nome é Eduardo Rachid. Em 2004, a gente fundamos a Rachid Advocacia, onde veio o meu sonho de estudante, desde do colegial, que sempre foi minha paixão, o direito. Aliás, nem assim o direito, mas a literatura, a escrita, sempre gostei muito de ler e de escrever, e veio a paixão pelo direito. Em 2004, quando me formei, no ano de 2003, 2004, no início de 2004, começamos a Rachid Advocacia, e esse ano estamos no nosso 18º ano, graças a Deus, num ritmo bacana. O meu sonho, na verdade, sou joséense, nasci em São José, tenho muito orgulho da cidade que eu nasci, de família de origem libanesa, meus avós, Nicolino Rachid, minha avó Nassib Rachid também. E começou a história aqui em São José. E depois, graças a Deus, pai, filho do César Rachid, da dona Yara. E a minha maior paixão, minha profissão, que eu falo assim, que eu sou abençoado, é de ser esposo da Simone, e principalmente minha super paixão, minhas duas princesas, pai da Maria Eduarda e pai da Ana Alice. Aí, deixa um abraço para as meninas aí. Um beijão para elas, que elas estão doidas para estar me vendo aqui. Ainda mais elas, essa geração de hoje que é viciada em YouTube, internet, então elas ficam doidas, ficam todas tá animadas. E ficam naquela. E aí em 2004 começamos na área profissional mesmo, começamos com direito. No início até eu comecei muito com direito do trabalho, que eu me inspirava muito num professor meu que eu tive dentro da faculdade, entre outros bons, que foi o professor Clélio Marcondes, filho, que foi uma pessoa que me inspirou. Eu comecei no direito do trabalho. Aí quando vem 2004, 2009, aquele de realizar o sonho da casa própria, comprei o meu primeiro apartamento, ali no Parque Industrial, até em frente à Fundaça. E ali na hora da Assembleia de Instituição de Condomínio, tudo, era um condomínio pequeno, 28 unidades,
vamos dizer, uma assembleia, uma formalidade mais informal ao mesmo tempo. Todo mundo começou a se apresentar. E aí quando eu falei, meu nome é Eduardo Rachid, sou advogado, aí o pessoal falou, é você mesmo que vai ser o síndico. Já começou a brincadeira ali. E ali começou a minha vida condominial. E ali fiquei 2 anos ali como síndico. Precisei mudar do condomínio, acabei mudando de apartamento, comprando um outro imóvel. E naquele momento eu vi eu como síndico, tendo uma formação acadêmica jurídica. Eu já senti dificuldade na gestão do condomínio, como conduzir um condomínio, não só na parte de gestão de administração, mas até mesmo na parte legal. Falei, putz, então é um ramo interessante, porque se eu que já tenho uma formação acadêmica na área jurídica sentir dificuldades, imagine quem nunca teve. Segura, doutor. Segura que eu vou voltar nesse papo aí. Vamos lá, meu amigo, se apresenta aí. Eu vou voltar. Gente, calma aí. O doutor já chegou arrebentando. Vocês viram, né? O currículo é extenso. Nós já vamos contar um pouco da trajetória dele também como advogado. Tá bom? Se apresenta pra gente. Olá, meu nome é Faustino, sou síndico hoje atual do meu condomínio onde eu moro. Sou também presidente do clube lá do CTA, inclusive hoje está tendo um acampamento. Agradeço ao Freitas que está liderando a equipe lá e tocando para que a gente possa estar aqui adquirindo mais um conhecimento. Sou já fã desse podcast, assino, e gosto meu parceiro. Estamos aí para ajudar. Beleza. Como que é o nome do rapaz? Freitas? Freitas. Ele é sargento. Sargento Freitas, muito obrigado por apoiar o podcast também, viu? Tem uma equipe boa com ele, eu sou bem assessorado nessa equipe aí. Bacana, muito obrigado, viu? Pessoal, vou falar um pouquinho de pessoal também que nos apoia aqui, tá? Inclusive, vamos falar aqui já do produto da Ecolab, tá? É o Peroxide da R3, tá? Que é um dos nossos parceiros aí. Vai estar depois todos os dados da R3 aí abaixo no vídeo também. Tá bom, pessoal? E tem o Peroxide aqui também. Então depois, esse daqui é para a parte mais de desinfecção e o outro mais para a parte de limpeza. Eu não sei exatamente como que funciona o produto, mas a dona dele vai vir em breve aqui para explicar para vocês como que funciona o produto. Tá joia? Selva Zeladoria, falando nisso, vamos lá. Doutor, o senhor Guilherme da Selva Zeladoria mandou um presente para o senhor e um presente para o meu amigo Faustino. Aí, ó. Gratidão, Guilherme. Viu? Obrigado aí. Obrigado, Guilherme. Tá bom? Um abraço também para o Valdemar da Infinity, né? Do pessoal da Aqua Show, da Juliana da Garante e o meu amigo que começou com a gente agora no seu segundo podcast, o Manolo da Horizonte. Tá joia? Horizonte Pinturas e Reforma. Pessoal, dá um toque nele lá. Se você que é síndico, está precisando de alguma coisa do seu condomínio, dá um toque nele lá que ele pode te ajudar. Inclusive o Valdemar também. Tá bom? Com a parte de assessoria para o teu condomínio. Faustino é assessorado lá pelo Valdemar. É bom, Faustino? Bom. Aí, ó. Tá vendo? Recomendo. Olha lá. O doutor recomendou, gente. Aí, ó. O cara é bom mesmo. Então, e o pessoal, Selva Zeladoria tá com apoio para síndico aí, com preço diferenciado para portaria, tanto remota quanto presencial, tá bom? Precisar de qualquer coisa, dá uma ligada lá na Selva, bate um papo com o pessoal, a equipe do Guilherme, eles vão ter teu condomínio para ajudar vocês aí, tá bom? Obrigado, gente. Pessoal, agora é a hora. Como eu falei, pedi pro doutor esperar um pouquinho, ele tava falando já tudo. Aí, não pode não, doutor, segura um pouco aí. Doutor, continua pra gente. O senhor começou a trajetória de síndico, começou a ajudar o condomínio, e aí, como foi? Então, aí quando a gente começou a trajetória de síndico, eu visualizei eu mesmo tendo uma formação acadêmica jurídica, senti que precisava de mais informações, aprimoramento, senti uma certa dificuldade. Porque era muito acostumado com o direito do trabalho, utiliza-se bastante na área condominial essa parte, entretanto, eu senti essa dificuldade. E aí foi quando eu decidi, em 2009, eu falei, vou focar na área condominial. E aí começou a surgir os condomínios, comecei a procurar administradoras, a entrar no meio, interagir mais com engenheiros, porque a gente começou a ver muita patologias em condomínio, principalmente o meu condomínio lá que era novo, aí precisava fazer a inspeção predial de entrega do condomínio, então comecei a me interagir bastante.
Aí, dentro da minha formação jurídica, sou graduado em 2003, graduei em Direito. 2007, 2009, eu fiz a minha especialização pós-graduação em Direito Empresarial. E no ano de 2020 houve a conclusão da minha pós-graduação em Direito Imobiliário, Negocial Imobiliário, onde tem ênfase também na área condominial. E desde então comecei a me apaixonar, tive 5 anos lecionando no Senac, dando aula, Direito do Trabalho, Direito Empresarial, e depois comecei na área condominial a dar palestras, cursos, quando era chamado para estar conversando, e está sendo um aprendizado até hoje, nesses 13 anos aí na área condominial, com mais afinco, com mais foco, a gente começou a, vamos dizer, se especializar mais a cada dia que passa. Hoje o escritório, basicamente, vamos dizer, 80% do movimento dele é na área condominial. 10%, os outros 10%, vamos dizer que é na área empresarial, onde a gente acaba dando assessoria jurídica desde para empresas da área aeronáutica, temos empresas na área educacional, empresas na área de franquia. Uma coisa que me motiva bastante, que é um combustível meu, que eu falo que é a minha missão, por estar na assessoria jurídica da Mitra Diocesana de São José dos Campos, juntamente com o Dr. Tarcísio Rosa, já há cerca de 15 anos, tem a parte das obras sociais, que a gente atende, que são ligadas à diocese, às pastorais. A gente também dá esse apoio, esse auxílio jurídico, que é o meu combustível. Na hora que a gente estender a mão, retribuir aquilo que Deus dá tanto para a gente, saúde, trabalho. Então, é o meu combustível. Que eu Poxa, gosto eu não bastante. sabia disso não. Bacana. Tem dessas vertentes aí. Legal. E os outros 10% que é dividido na parte civil, família, trabalhista e previdenciário. Sim. A gente hoje a Rachid de Advocacia, a gente tem, tem eu e mais 7 colaboradores. Dentro dos 7 colaboradores, a gente tem um setor que a gente resolveu dividir, especializar mais no condominial, um setor de recuperação de crédito, taxa condominial. É um grupo que só faz essa parte de recuperação, que eu falo brincando que fica atormentando os outros o dia inteiro ligando, mandando notificação, cobrando, aquela coisa toda, né? E tem a parte de produção jurídica. Então, até mesmo para a gente atingir a eficácia, uma eficiência na parte de recuperação de crédito, taxa condominial, montamos esse setor dentro do escritório, e tem a parte da produção jurídica, no qual eu conto com meus outros colaboradores. Bacana. Pessoal, deixa eu me retratar aqui. Esqueci dos meus grandes amigos, Juliano e toda a equipe da Econdos, né? O Alex, Ricardo, deixa um abraço a todos aí, são dos nossos parceiros também. Você que não tem hoje aplicativo no teu condomínio, bate um papo com o pessoal da Econdos, tá bom? Vai te assessorar, muito bacana, você, meu amigo que é síndico. E você que tem alguma empresa e precisa de um aplicativo também, bate um papo com eles lá que eles podem te ajudar. Tá joia? Faustino, vamos fazer a primeira pergunta pro doutor aí? Com uma fácil, entendeu? Airbnb. Como é que o senhor vê um condomínio com 200 unidades e um apartamento, 2, quererem partir para essa prática? Esse é um assunto que dá muito pano para manga, né? Que a gente fala, muita discussão, muito debate. Eu não vejo, apesar de ter decisões já do Superior Tribunal de Justiça em Brasília, ainda, vamos dizer, são jurisprudências que acabam sendo formadas, mas ainda não tem uma uniformização a respeito disso. Então, é muito a gente olhar de uma maneira do Airbnb de uma maneira muito específica. A gente não generalizar para todos os condomínios, porque eu falo que cada condomínio tem a sua vertente, tem o seu perfil. É muito diferente quando você vai trabalhar uma questão do Airbnb num condomínio que seja no litoral, quando você vai para o interior, como São José dos Campos, São Paulo. Mas, em suma, o que eu tenho entendimento é, às vezes, de uma maneira bem sucinta. O que não é proibido é permitido. Então, como a gente sabe, a convenção e o regulamento interno do condomínio é a base no quando vai dizer como que você deve se comportar dentro do condomínio, o que é permitido, o que não é permitido. Tem teorias falando que não pode proibir, porque fere o direito de propriedade. Tem assuntos que tem teorias que já falam que, como se trata, vamos dizer, do interesse de uma coletividade, você pode estar expondo o risco à segurança dos condôminos.
Então, eu falo muito assim para o síndico que quer, vamos dizer assim, pacificar essa questão. É pegar, eu sei que é difícil, na teoria é fácil, mas na prática é difícil, é pegar, fazer a modificação da convenção, estabelecer, deliberar se pode ou se não pode o Airbnb. Eu não sou muito a favor da gente acabar colocando uma regra para tudo. Como cada condomínio sabe a sua realidade, se tem uma condição de segurança, de controle de acesso eficaz e por aí vai. Então, e também como a gente tem a tecnologia, vamos dizer, a nosso favor, eu não sou muito a favor da gente inibir o progresso. Lógico que para você ter o progresso, você tem que fazer de maneira organizada. Comece pela vontade dos condôminos ao expor, deliberar na convenção a vontade deles. O senhor falou mudar a convenção. Hoje é necessário 2/3. Isso é uma dificuldade em reunir esses 2/3. Com a chegada da pandemia, muita coisa mudou. Veio a Assembleia Virtual, que facilita um pouco. Para adquirir esses 2/3, conseguir esses 2/3, pode se estender 1, 2, 3 dias a Assembleia aberta para atender os 2/3? A Assembleia pode ficar aberta o dia inteiro? Existe já uma regra para isso? Porque a convenção, normalmente as convenções são padrões. Isso. A construtora quase que faz um cola e copia. Tá? Até eu estava conversando com o senhor daqui a pouco, existe um estudo, pelo que o senhor estava contando, de ter um parecer jurídico. Como é que enfrenta essa mudança, essa necessidade, já que esse Airbnb é novo, a pandemia também vai ficar, essa mudança, esses 2/3 com a Assembleia Virtual? Então, o primeiro ponto é a parte ruim da pandemia, lógico, é o motivo da doença, o motivo das perdas de vidas e por aí vai, mas em termos a tecnologia a gente avançou muito. Eu creio que nesses 2 anos a gente no mínimo avançou uns 10, no mínimo uma década em termos de tecnologia. Tanto que a gente está aqui hoje em virtude da tecnologia, podendo transmitir conhecimento aí para o planeta inteiro. Houve durante a pandemia, né, a medida provisória que veio autorizando a realização de assembleias virtuais. O importante é que agora no meio do ano, no início do ano agora, há poucos meses, foi aprovado o projeto de lei, vamos dizer, oficializando a ocorrência, permitindo que se faça a assembleia de uma maneira virtual, que não tem muito como a gente escapar. Até mesmo quando a gente colocando a gente nas alterações de convenção de condomínio, as novas que a gente acaba fazendo, reformulando, a gente já está regulamentando essa questão da assembleia virtual, essa permissão, deixando disposto já na convenção isso daí. Eu utilizo muito como subsídio o Código de Processo Civil, porque o Código de Processo Civil já permite que se faça vários atos judiciais de forma eletrônica. O judiciário já está praticamente todo eletrônico também, desde as audiências e os procedimentos. Então não tem por que os condomínios também fugirem dessa inovação. Então eu sou extremamente a favor. Com relação, eu acho que trouxe muita agilidade e trouxe muito, como que eu vou dizer assim, facilidade no ato de, não é fácil, mas no ato de mudar a convenção, da gente atingir o quórum de 2/3. Porque a gente pode começar uma assembleia ali de uma maneira presencial e estender ela de maneira virtual. Eu não gosto desse formato, mas para ficar mais fácil para o público, no formato de enquete. Você coloca lá na enquete, deixa por 7, 5 dias aberto e determina a data de fechamento. E ali você consegue obter. O que eu aconselho para o síndico, também tem que observar na convenção, é tentar buscar junto à sua comunidade ali, os condôminos, um número maior possível também de procurações, para tal conseguindo obter. Tem algum ponto assim que não são todos os cartórios, quando vai fazer o registro da convenção, que aceitam o que a gente chama de carta de anuência. Tem alguns cartórios que aceitam carta de anuência, ou seja, aquele condômino que não compareceu na Assembleia faz uma carta de anuência dizendo que concorda com os pontos dispostos naquela Assembleia. Mas não são todos os cartórios que permitem. E creio eu que com a internet, com a permissão da Assembleia Virtual, vai ser difícil até mesmo a aceitação dessa carta de anuência. Então, o que eu aconselho para modificação de convenção ou regulamento interno, regimento interno, é fazer a assembleia que a gente chamou permanente, ou assembleia aberta, que é
você deixar por um período ela para que possa ser votada e deliberada. Às vezes eu dou a orientação de começar ou virtual, que a gente, igual nós estamos fazendo aqui, né, por intermédio de aplicativos Zoom, Google Meets e por aí, entre outras plataformas, fazer só para, em termos de esclarecimento, orientar os condôminos ali, quais foram os principais pontos que foram alterados ou não, e aí depois deixar a Assembleia aberta para que todos possam votar. Eu ia perguntar, quando eu falei disso, a minha pergunta era o seguinte, não sei como que o jurídico entende isso, mas eu acho que se, por exemplo, o síndico ele tivesse uma administradora, a administradora tivesse um estúdio como esse, ele fosse lá e fizesse uma gravação do tema da Assembleia, qual é a pauta, ponto a ponto, e você soltar e criar essa enquete de votação. É muito mais fácil que as pessoas ficarem numa sala dentro da Assembleia. Tem até uma parte importante que em alguns condomínios que foi iniciativa, até que eu aprendi com próprios síndicos e síndicas, quando eles vão fazer a virtual, principalmente quando ocorreu na época da pandemia, quando a gente ia deliberar alguns temas, que poderiam ser temas mais, vamos dizer, mais críticos, assim, algumas coisas, uns assuntos mais pesados, ele fazia um vídeo como se fosse um vídeo explicando cada ponto. Antes da Assembleia mandava para os condôminos pelo WhatsApp ou o aplicativo do condomínio. Aí a importância de ter um e-condos também no condomínio. E meu amigo Juliano, fica atento aí. Para você colocar todas as informações do que vai ser debatido, pede mediante esse vídeo que como se fosse um chat, né, para as pessoas já ir perguntando, tirando as suas dúvidas. Sim. Porque o que eu falo, até mesmo quando a gente vai fazer uma assembleia para alteração de convenção ou regulamento interno, eu sempre oriento o síndico para a gente otimizar o tempo. Porque eu falo que a assembleia é o lugar que você foi feito para deliberar. Não que a gente não possa discutir, debater ideias, conversar, dialogar e ver pontos de vista diferentes ou congruentes. Mas eu sempre falo, vamos marcar uma reunião sem ter o caráter formal, aquela formalidade toda de assembleia, de precisar convocar com tantos dias de antecedência, edital, até mesmo porque esses editais, esses registros têm um custo financeiro para o condomínio, né? Então eu oriento, vamos fazer uma reunião com todos os condôminos, explicar a convenção, o que está sendo alterado, qual a função, qual o papel do síndico, subsíndico, conselheiro, como que funciona a assembleia, quem tem a legitimidade para convocar uma assembleia ou não, o que se precisa, a formalidade a seguir, o que é previsão orçamentária, o que é orçamento, o que é de caráter ordinário, o que é de caráter extraordinário. Então a gente faz essa reunião para chegar à Assembleia e pronto para deliberar, para não ficar aquela Assembleia longa, cansativa, que às vezes você não vai conseguir o objetivo final ali, que é a aprovação. Os cartórios estão aceitando essa assembleia aberta e com esse formato de enquete? Sim, hoje eles são, vamos dizer assim, obrigados a aceitar. Devido ao dispositivo legal, esqueci aqui o número da lei, mas hoje é obrigatório aceitar o formato virtual. Lembrando que você tem um sistema de, às vezes eu sou leigo até para falar, mas um sistema de TI muito bom para que você possa ter tudo certificado, cada voto, quem votou, deixou de votar, para você ter toda a parte da Assembleia auditável. Isso aliás, até eu acho melhor às vezes que a presencial, porque você pode ter a oportunidade de gravar a Assembleia, tela gravada ali, você ter o conteúdo dela na íntegra, o que aconteceu, o que não aconteceu, porque qualquer ato que possa vir anular, de nulidade ou anulabilidade da Assembleia, você tem ali o vídeo para demonstrar se a Assembleia teve todos os atos que a lei manda fazer, se foram cumpridos todas as formalidades. Então, eu vejo como importante auditável os votos, para você saber quantos que estão presentes, quantos que votaram e quem que votou. Então, eu acho que dá mais transparência no ato assemblear. Bacana. O senhor falou da procuração. Existe um limite de procuração? O síndico pode adquirir várias procurações? Tem algum formato? Essa procuração ela precisa ser registrada? Ou simplesmente o proprietário assinou, já está valendo? Então, o que é importante, Faustino, a gente está verificando é assim, o que vai dizer da obrigatoriedade do registro ou não é a convenção. Isso daí já está pacificado nos tribunais, tudo é a convenção. Se a convenção exigir
que a procuração tenha registro em cartório, firma reconhecida em cartório, toda procuração, obrigatoriamente, qualquer assembleia daquele condomínio que tiver essa obrigatoriedade tem que apresentar com firma reconhecida. Outro ponto também que é pacificado é com relação ao número de procurações. É outro ponto. Se a convenção do condomínio estipular um número limitado de procurações, tem que se respeitar aquele número limitado. Se não tiver previsto essa limitação, o síndico pode ter procuração do prédio inteiro. Então não tem impedimento nenhum. E essa procuração, que nem é uma coisa que eu falo também. Se você, que às vezes as pessoas questionam a procuração. Se você hoje você pode casar por procuração, imagine se você não vai poder participar de uma assembleia por procuração. Então a gente tem que procurar simplificar. Se porventura, quando nós falamos da procuração, é importante o quê? A pessoa ela já vai, quando vem no edital, geralmente a gente coloca que todo condomínio que vier munido de procuração tem que apresentar o documento do RG para conferir, fazer a conferência dos dados e por aí vai. O próprio proprietário ele tem que estar ciente o quê? Se aquela procuração for falsa, que ela pode ser auditável, ela pode ser conferida a veracidade daquela assinatura ou não, o proprietário ou quem deu aquela procuração pode estar respondendo por um crime de falsidade ideológica ou de estelionato. Então tem um ônus aí jurídico por uma brincadeira de mau gosto dessa de dar uma procuração falsa. Então a gente tem que tomar como base, voltando à pergunta, a convenção. Se ela estipular que tem que ter uma limitação de procurações para cada condômino e a obrigatoriedade da assinatura, aí tem que seguir. Caso não tenha, não precisa seguir. Entretanto, é importante o quê? Na procuração está específica para aquela assembleia que vai ocorrer naquele dia, em tal horário e naquele local. É importante estar bem delimitada essa questão para a procuração ser aceita. Não podemos, por exemplo, eu não aconselho procurações genéricas. Eu aconselho sempre ser uma procuração específica. Uma outra coisa, vocês vão me cortando se eu estiver falando muito, viu? Ver, doutor. Outra coisa que eu acho. Isso aqui é aula. Outra coisa assim que eu sempre oriento, não é obrigatório ser assim, mas é uma orientação que eu dou para proteger os síndicos. Eu nunca falo para ele pregar a procuração para ele votar em nome daquele condômino. Ele pega uma pessoa da confiança dele e fala, não, você vai deliberar. Por quê? Fica muito suspeito, vamos supor em termos de compliance, eu não acho muito legal o próprio síndico, munido de inúmeras procurações, tá votando a própria prestação de contas dele, por exemplo. Ele é suspeito para votar a própria prestação de contas. É lógico. A eleição dele, né? É a eleição dele. Então, eu sempre procuro deixar na mão. Quando você faz na minha visão, o síndico ele faz um trabalho bem feito, ele não vai precisar das procurações. Entendeu? O próprio condômino vai lá fazer questão de votar nele. E se ele não puder estar presente naquele ato, de conferir ao síndico, que ele gosta, conferir alguém a procuração para ir votar nele. Então eu sempre recomendo aos síndicos não se socorrerem para eles mesmos, pegarem procurações em nome deles mesmos. Eu prefiro deixar para a comunidade condominial. Bacana. Doutor, deixa eu puxar aqui para mim. Agora eu vou fazer uma pergunta para a gente iniciar o nosso tema aí. Vamos lá. Como que uma empresa pode elaborar um bom contrato para apresentar num condomínio? Um contrato, porque tem muito condomínio hoje que já tem uma assessoria jurídica, tem muitos que ainda não tem. Mas que o advogado vai bater o olho e falar, pô, esse cara gastou tempo aqui para fazer. Não deu um Ctrl+C, Ctrl+V e saiu mandando contrato. E aí, doutor, o que ele tem que descrever nesse contrato? Tanto contrato de prestação de serviço como contrato de venda de produto. Isso, que a gente acaba, um dos serviços que a assessoria jurídica condominial faz quando a gente vai prestar serviço para os condomínios, e que eu acho um dos principais pontos, é a parte com relação a contratos, que vai desde ou a elaboração, ou a revisão, ou a análise do contrato em si. O que eu falo muito, isso daí já é uma dica que eu dou para o prestador de serviços de condomínio, seja na venda de produtos ou na venda de serviços. O que eu aconselho é que, quando eu vejo a empresa onde o métier dela não é igual, vamos supor, é o meu métier, que é a parte jurídica, no qual, vamos dizer, contrato a gente acaba fazendo todo dia, faz parte da rotina nossa.
No dia que eu pego um contrato de um prestador de serviço que teve zelo de fazer uma redação de um belo contrato, de um bom contrato, já vem na minha cabeça. Isso daí vai no psicológico do síndico também, do conselho fiscal e por aí vai. Se a empresa, vamos supor na parte de portaria e zeladoria, se o métier dela não é jurídico e ela já faz um contrato tão bem feito, se ela cuida disso de uma maneira tão zelosa, imagine o que ela sabe fazer de principal. Então ela reflete muito na organização. Quando eu pego um contrato e falo assim, se é organizado um contrato bem redigido, com certeza essa empresa executa um bom trabalho. Porque se ela já faz bem feito o que não é a função principal dela, imagine o que ela faz, imagine o restante, que é o que ela sabe fazer realmente. Então essa parte de zelo é muito importante em termos, vamos dizer, comerciais, de mostrar a qualidade do trabalho. E lógico, a qualidade do trabalho começa quando a pessoa vai ao condomínio vender, mas quando chega na parte do contrato, é muito importante, é um cartão de visita, eu falo, pelo menos para mim, assim, como operador do direito, que gosta de ler contratos, ver contratos e coisas bem escritas. Então já é uma parte, é um cartão de visita da empresa, que eu sempre falo para tomar cuidado. Entretanto, quando a gente vai falar de contrato, eu separo em duas partes. A primeira parte eu separo a fase pré-contratual e depois a fase contratual. Quando eu vou falar da fase pré-contratual, é quando nós vamos pegar e fazer realmente a análise da empresa. A análise desde o CNPJ, quadro societário, o CNAE da empresa. Quem não sabe o que é CNAE, é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica daquela empresa, capital social, adequação. Vamos tirar as certidões judiciais e fiscais da empresa, ver se ela tem algum processo trabalhista, algum processo na Justiça Federal, principalmente quando vai dizer na parte de tributos, na Justiça Estadual, se ela tem alguma ação com relação à recuperação judicial, falência, entre outras ações que porventura pode ter. Essa semana eu vi uma empresa tendo dificuldade para emitir nota fiscal para condomínios ou para outras empresas, porque o condomínio está devendo para a prefeitura. A prefeitura está barrando liberação de nota. Isso na cidade de Taubaté. Isso, o que é importante nessa parte? Por exemplo, até mesmo quando um dos primeiros documentos que pelo menos eu pego, é o cadastro, a inscrição na Receita Federal. Porque ali na inscrição da Receita Federal você vai ter a razão social, CNPJ, a localidade da empresa, desde quando que é importante que ela está ativa, desde quando ela iniciou as atividades dela. E tem a parte dos contatos, que é e-mail, a parte de telefone. E o principal quesito é o quê? Para verificar se a empresa está, porque tem um canto, você vai até no canto inferior do lado esquerdo da certidão, se ela está apta, inapta, inativa. Então é importante já começar a análise nisso. Aí na segunda análise a gente já vai para o capital social da empresa. Porque o que acontece que eu vejo? Você está o condomínio orçando um serviço de R$200 mil, R$250 mil, R$300 mil, e quando vê, você olha o prestador de serviço, ele tem um capital social de R$5 mil. Então você tem que, não que vá acontecer algo de errado, mas você tem que buscar lastros se acontecer alguma coisa de errado naquele serviço, se o prestador tem condições, tem lastros de ressarcir aquele dano ou aquele prejuízo que porventura vier a acontecer, se tiver algum imprevisto, principalmente com relação a pagamentos e por aí, se ele vai conseguir honrar, cumprir. Então isso daí é muito importante. E verificar o quadro societário. Quando a gente vai falar do quadro societário é importante, porque na elaboração do contrato, eu vejo as partes contratantes não colocarem a qualificação completa. Eu sempre tenho costume de colocar a empresa X, registrada, inscrita no CNPJ X, estabelecido na rua, na avenida tal, neste ato representado pelo seu sócio ou pelo seu procurador, e qualificar, para você verificar até mesmo, será que essa pessoa, pelo contrato social, tem a qualificação, tem a legitimidade ativa de estar assinando aquele contrato? Ele pode assinar aquele contrato? Isso é importante. Doutor, e a mudança? Às vezes o que acontece? A empresa abre falência, ou ela vende o ativo ou só o passivo, ou às vezes ela simplesmente muda o nome, muda o proprietário. O senhor consegue pegar isso nessa vistoria, nessa análise?
O que a gente acaba verificando na contratação inicial, a gente não consegue pegar, porque a empresa apresenta a proposta, apresenta os dados dela e a gente vasculha, pega a certidão de breve relato na junta comercial, na JUSESP, onde você pega de maneira online. Você não precisa se dirigir mais à junta comercial. Lógico que você não vai ter o contrato social, mas a certidão de breve relato é um documento que vai dar como se fosse uma certidão de nascimento da empresa, igual vai estar lá dizendo quando que ela foi criada, o objeto dela, qual a atividade que ela pode explorar, localização, dados dos sócios, quem faz parte do quadro societário, quem tem um poder de administração ou não sobre aquela empresa. Então, você vai obter essas informações. De uma forma inicial, não. O que acontece muito no decorrer da contratação, quando os contratos vão sendo continuados, vamos supor, de prestação de serviços continuados, como portaria, jurídico, limpeza, administradora, e entre serviços que são de naturezas contínuas, geralmente haver mudanças. Às vezes ocorre, já peguei situações de haver mudanças. Aí quando a gente olha, o contrato está num CNPJ, a nota fiscal está no outro CNPJ, e o boleto que está vindo cobrando está num terceiro CNPJ. Espera, vamos ver, tem alguma coisa de errado nisso. Então a orientação é o quê? Tem que coadunar o contrato, o CNPJ do contrato, com o CNPJ da nota fiscal, com o CNPJ do boleto ou da conta onde vai ser pago por Pix ou TED, vai ser pago a prestação de serviço. Tá, mas depois que o senhor fez a análise do contrato, o senhor aprovou, o síndico fez o contrato, acertou, isso vai para a administradora. O senhor não, esses pagamentos depois, o senhor não tem mais acesso, ou pelo menos no caso da assessoria que o senhor dá, antes da nota e o boleto ser enviado para a administradora, o senhor vê eles também? O que acontece? Isso daí é uma ferramenta fundamental. Eu sempre sou a favor assim. É uma coisa que eu falo, que eu procuro dizer. Um jurídico de sucesso tem sempre uma administradora de sucesso do lado. Não tem como um jurídico desenvolver um bom trabalho se não tiver uma boa administradora. Não que eles vão ser corporativistas, mas eles têm que remar no mesmo sentido em prol do condomínio. Então, muito que eu falo que eu posso me dizer assim, do meu progresso profissional, vamos dizer assim, me sinto certo sucesso, realizado, feliz, vamos dizer. Eu devo muito às administradoras de condomínios. Devo no seguinte aspecto, porque eu sempre fui muito bem munido de informações, de documentos, principalmente que eu bato muito na parte de transparência. E hoje, graças a Deus, o Vale do Paraíba está servido de boas administradoras de ponta. Então, isso daí faz com que enobrece o trabalho do advogado. Quem faz essa parte de fiscalização de nota fiscal, boleto, tudo, acaba sendo a administradora. Quando a administradora vê alguma coisa equivocada, ela acaba se reportando ao jurídico, lógico, juntamente com o síndico, para ter toda a ciência das informações, para ali ter uma linha de conduta, mas essa parte a administradora que faz no primeiro momento, até mesmo porque ela que vai observar se as retenções das notas fiscais estão sendo feitas de maneira correta. Essa parte fiscal, tributária, contábil, é importante ter. E até uma outra dica que eu acabo dando também para os síndicos, assim, não é obrigatório, mas eu sempre aconselho que o síndico, ele na hora da contratação da administradora, ele acaba vislumbrando assim, se naquela administradora tem um contador, ou um economista, ou um administrador de empresas que possa via certificar aquelas contas. Hoje não já se a gente vai para a área de associação de moradores, é obrigatório você ter a escrituração contábil e a assinatura por um contador. Então, a administradora, quando a gente vai lá para o condomínio, já não é obrigatório, mas eu oriento sempre ter um profissional com essa qualificação para ter essa diretriz, principalmente na área tributária, na parte contábil, que a parte tributária, vamos dizer assim, é igual a gente troca de roupa todo dia, cada dia surge uma lei, uma instrução normativa, uma portaria. Eu falo que contador tem que ter uma cabeça monstro para guardar tudo. Apesar que nós também, tanto de lei que a gente tem que acabar captando, aprendendo, e a gente vê nesses últimos 2 anos inúmeras leis que acabou sendo editadas aí voltadas para condomínio, né? Então a gente tem que estar se atualizando sempre. Mas a administradora é de suma importância. Tá.
Então, hoje não é obrigatório então, a administradora ter o contador. O senhor só orienta para que tenha. Para que ele verifique se tem o profissional, se essa administradora tem esse profissional. Esse contrato longo, às vezes, é que nem a gente, empresa de segurança, às vezes fica com o condomínio vários anos, mas um prestador de serviço vai fazer uma pintura de uma fachada, alguma obra, às vezes é obra de 2, 3 meses, obra de 1 ano, entendeu? E nessa análise de contrato, que nem nós estamos fazendo uma obra de 400 mil, o senhor analisa o perfil da empresa, se ela tem um capital, se precisar bancar. Como é que é feito depois, como é que o senhor vê o contrato, assessora o síndico, no caso de reparo, do feedback da pintura, se der algum problema, se aconteceu alguma coisa com o funcionário, o senhor, no caso, o senhor assessora o condomínio nesse sentido? Sim, aí a gente saindo dessa fase pré-contratual, que a gente vai fazer análise junto à Receita Federal, junto aos órgãos judiciários e fiscais, a gente vai para a análise do contrato, propriamente dito, o que aquele contrato está entabulado. Então, naquele contrato, quando a gente vai entabular o contrato, a gente orienta, está o objeto do contrato muito bem especificado. Porque o que acontece que também não é, eu não vou dizer que são culpa dos prestadores de serviço, empreiteiro ou o que seja. Porque você chega, você apresenta um escopo de trabalho. E aí, se você não tiver ele bem contemplado ali no contrato, aí vai chegar naquela conversa o síndico, a síndica, vai falar, você falou que ia ter isso, ia ter aquilo. Não, o que está especificado é o que está ali. Por isso que é importante a proposta, quando a empresa manda a proposta, está principalmente procurando coadunar com o que está no contrato. Não que não possa ter modificação na proposta, aprimoramento na proposta, mas sempre está coadunando. Aí vamos analisar o contrato. Dentro do contrato, que aí vem essa parte da consultoria que é importante, a gente estabelece no contrato todas as obrigações que ele tem que cumprir trabalhista, todas as obrigações que ele tem que cumprir tributária, todas as obrigações que ele tem que ter perante os órgãos públicos de alvará para uma obra, de licença de funcionamento e por aí vai. Principalmente com obras, dependendo da obra, se tem as NRs, que é as normas regulamentadoras para a segurança e medicina do trabalho. Quando você vai falar, que aí eu já vou indo para a parte chata. Quando eu falo para a parte chata, é que às vezes o síndico olha para nós, o síndico, a síndica fala, Rachid, você só fala para mim para eu vou estar gastando. Eu falo, não, você não está gastando, você está investindo. Que são está economizando lá na frente, que são coisas totalmente diferentes. Porque, por exemplo, a gente vai fazer uma obra de pintura, por exemplo, de uma fachada, recuperação de fachada. Lógico que eu não tenho tecnicismo, eu falo brincando que eu sou engenheiro de Google e Facebook, que a gente vai ali aprendendo, olhando, e por dia a dia nosso. Mas eu sempre falo para o síndico, vai fazer uma obra, contrata um engenheiro à parte para fazer a realização da obra. Porque ele vai ter o tecnicismo para conversar com o empreiteiro o que está certo e o que está errado, o que está bem feito e o que não está bem feito. E no decorrer da obra, esse próprio engenheiro, vamos dizer, o perito, ele já vai estar fotografando, laudando as etapas da obra, vendo se tem irregularidade ou não, por que está errado, ou dando ok que está tudo certo. Principalmente quando a gente vai fazer obra por medição, onde o pagamento é condicionado à medição. Então eu falo assim, é de suma importância. Nessa parte, quando eu falo que eu recomendo sempre ter um engenheiro à parte, isento, contratado pelo condomínio para estar fiscalizando a obra, eu não vou mentir que eu estou sendo um pouco egoísta. Egoísta em que aspecto? Eu vou estar evitando que o condomínio precise entrar com uma ação contra a construtora, contra o empreiteiro, de vícios construtivos ou de práticas construtivas não corretas. Então eu já estou evitando um problema lá na frente. Então, vamos dizer, eu estou economizando o trabalho para o jurídico, economizando dor de cabeça para o síndico, principalmente, porque vamos supor, se você faz uma pintura mal feita e começa a ter infiltração, imagina aquele condômino que está tendo o apartamento dele mofado, entrando água, vai ficar na cabeça do síndico e ele não está errado, porque ele quer ver o problema dele resolvido, ele não quer estar com o apartamento dele com mofo, não quer estar com o apartamento dele vazando. Entendeu? Então você acaba economizando o síndico, economizando na dor de cabeça, de ter queixas, reclamações, de ficar com suspeita, que às vezes o condômino ele não tem noção se aquela obra é barata ou cara, porque ele não sabe a infraestrutura que é para aquilo. Aí começa, às vezes, a dialogar, falar, nossa, uma obra cara e não saiu legal o serviço, saiu defeituoso. Então o síndico ele vai estar economizando também tempo dele de trabalho
na hora de ter que ficar cobrando a má execução do serviço. Então, eu sempre aconselho. Aí, enfim, até o próprio engenheiro, aí ele vai definir quais os documentos que tem que ter para aquela obra, principalmente engenheiro de segurança do trabalho ou técnico de segurança do trabalho. Se tem de altura, se tem em trabalho enclausurado, uma série de coisas. Então, o engenheiro também vai especificar com relação da documentação e vai auxiliar o advogado nisso também. Então, no próprio contrato, a gente já especifica quais as documentações tem que ter. E isso daí, o síndico, com o conselho, que eu falo que é fundamental, principalmente numa obra de magnitude maior, o síndico está com o conselho ao lado. Está acompanhando todas as propostas, todas as reuniões, todas as aprovações, fazer atas dessas reuniões no qual foram discutidos a seleção dos prestadores de serviços, daí é de suma importância. Quando a gente vai fazer essa análise documental, que é de suma importância também, nós advogadas, nós não fazemos análise da qualidade da empresa. Isso daí é muito importante dizer. A nossa análise não é qualitativa, se ela faz ou se não faz um bom trabalho. A nossa análise é apenas documental, porque a gente não tem subsídio para dizer se aquilo ali é ou não é um bom trabalho. Estando a parte documental correta, aí o engenheiro, o síndico, o conselho, o mercado vai dizer se aquele serviço é de qualidade ou não. Até justamente para a gente ter um processo, o advogado ele tem um processo de imparcialidade na contratação do serviço. Ele ser imparcial para ele não ter a imagem dele exposta de maneira negativa, se ele teve alguma influência ou não sobre aquela contratação. Então a parte nossa é apenas técnica documental, não qualitativa do trabalho. Eu sempre falo, né, aqui no podcast sobre isso. Eu acho que o síndico ele tem que ter uma visão dentro do condomínio dele, que ele precisa de um profissional de cada área. Você precisa ter um assessor de cada área, você precisa ter um engenheiro, você precisa ter um advogado, você precisa ter uma pessoa que entenda de segurança dentro do teu condomínio, que possa te auxiliar numa licitação, uma contratação de uma empresa, que vai estudar uma análise de risco dentro do teu condomínio. Então, ele tem que ter tudo isso. Não adianta ele achar que ele vai contratar só a empreiteira, que vai lá, vai pintar o prédio, está lindo, maravilhoso. Não. Ele tem que avaliar. Olha quanta coisa a gente falou aqui, né, Faustino? Avaliar o contrato, contratação de engenheiro para verificação se o serviço pode ser feito ou não, se a RT está correta ou não. Isso. Olha quanta coisa para o síndico entender que ele tem que contratar para fazer apenas uma obra. Apenas uma obra. E a responsabilidade é o quê? É duro quando você cuida, eu falo, é do dinheiro da coletividade. Sim. No caso, a gente cuida até melhor do dinheiro da coletividade do que do nosso próprio dinheiro, porque a responsabilidade é muito grande, a responsabilidade civil do síndico, a responsabilidade dependendo do criminal do síndico, é muito grande. Então, é de suma importância. Até mesmo, eu falo, também não é obrigatório, mas principalmente nos contratos de empreita, eu oriento, se possível, a empresa ter um seguro de responsabilidade civil no contrato. Lógico que não pode também o síndico achar. Ele vai querer o melhor para o condomínio, o melhor para a gestão dele e tudo. Mas não adianta também, fugindo um pouco da seara jurídica, ele espremer o empreiteiro ou o prestador de serviço, espremer com relação ao preço. Porque um seguro tem um valor, ele custa. A gente sabe dos encargos trabalhistas, que hoje se você paga 1.000, teoricamente, só dando um exemplo numérico, para o teu colaborador você está pagando 2.000 com soma nos encargos. Então a gente sabe de todos esses. Então não tem milagre, não tem segredo. A partir do momento que você vê uma média de valor de mercado e um preço bem inferior ao praticado, alguma coisa está deixando de ser paga. Sim. Então não adianta você exigir engenheiro do trabalho, técnico de segurança do trabalho, um engenheiro para fiscalizar, um seguro de responsabilidade civil, porque tudo isso é custo. Então tem que se analisar. Não adianta você querer. É um ditado que eu falo para condomínio, que às vezes é geral do condômino. Não adianta você querer andar numa Ferrari pagando a manutenção de um Fusca. São coisas totalmente incompatíveis. Então você tem que analisar o que você quer e está dentro daquela. Se é compatível com o teu orçamento, com o que você pode estar arcando. Tá, o senhor falou do engenheiro. Vamos imaginar, porque isso tem um custo que vai acrescentar no valor final da obra, que não é barato, entendeu? Somando tudo. Não foi
aprovado o engenheiro não está acompanhando, não foi contratado um engenheiro para acompanhar aquela obra. No final da pintura não ficou bem, ou então tem alguma coisa que não ficou legal. Isso não impede que a gente entre, acerte com a empresa, ou nem, se for amigável ou não, juridicamente, consiga rever o outro serviço, vamos ver, que ele refaça aquele serviço que não ficou legal, né? O que acontece? Aí está a importância de você ter um engenheiro e você ter uma assessoria jurídica no teu condomínio. E, logicamente, com uma boa administradora. Porque se você tiver um bom engenheiro, ele vai estar reportando para o síndico, vai estar reportando para o jurídico. Então, você não vai deixar o problema chegar no final da obra. Então, a partir do momento que você começa a comunicar, o fiscal, o engenheiro que faz a fiscalização, começa a comunicar certas irregularidades, você vai notificando o prestador, o empreiteiro, sobre as irregularidades, sobre se ele não sanar, ser rescindido o contrato. Então, você não precisa esperar chegar o apocalipse final para dar tudo errado. Aí que é a importância do preventivo. E o que a gente tem que se ater? Eu não tenho assim, ideia de quanto que é um engenheiro para contratar para ser uma fiscalização da obra. Mas o que você tem que ver? Vamos supor que você deu o exemplo de uma obra de R$400 mil. Quantos por cento desse valor corresponde a esse engenheiro para fazer a fiscalização? Meio por cento? 1%? O engenheiro cobrou R$3 mil e não aprovaram. Então, ou seja, de uma obra de uma magnitude de R$400 mil, o que representa R$3 mil perto de R$400 mil. Então, aí que a gente vai falando do que é gastar e do que é investir. Então, é nesse ponto que a gente acaba batendo muito na tecla da especialidade. De você sempre ter profissionais. Aí é o investimento. É que nem você falou, por exemplo, quando você vai fazer um sistema de segurança dentro de um condomínio. Aparece uma pessoa que não é especializada, você faz às vezes um equipamento, você vai comprar que não tem a necessidade de ser aquele equipamento. Então você gastou tanto equipamento e você não vai utilizar tudo aquilo e não tem necessidade de utilizar tudo aquilo. Ou foi instalado de uma maneira nos lugares errôneos que não precisaria estar aquela câmera naquele local. Você tem que ver, às vezes eu preciso do número de tanto de controlar o acesso, mas às vezes a tecnologia acaba suprindo que eu preciso de menos. Aí a importância da pessoa especializada para estar otimizando o custo do condomínio. O senhor falou na tecnologia, só para aliviar um pouco, nós temos a Selva aqui, que é amigo nosso aí. Eu tenho uma portaria 24 horas. Com a redução de custo, com o preço, eu quero sair dessa portaria 24 horas e partir para uma remota. Eu tenho algum problema jurídico com isso? Então, a relação aos funcionários, porque vão ser todos mandados embora, teoricamente. O que está acontecendo? Quando você tem funcionários orgânicos, quando a gente fala funcionário orgânico, é o funcionário contratado pelo próprio CNPJ do condomínio. Quando você tem a convenção coletiva de trabalho dos funcionários orgânicos, ele estipula que se você tiver a troca de uma portaria física para uma portaria virtual, eles acabam colocando uma penalidade para você, caso você venha fazer isso de uma maneira imediata. Então, para não ser penalizado, não que a gente tenta burlar a convenção, mas para a gente fazer voltas ou então você ir dentro da legalidade. É você fazer a transição da portaria orgânica para a portaria terceirizada e posteriormente da portaria terceirizada para a portaria virtual. Então esse é o caminho que eu acabo aconselhando a fazer. Realmente tem essa possibilidade de uma multa se você tiver o funcionário orgânico e transferir a porteira orgânico e transferir para virtual direto. Então o terceirizado não, mudar de uma hora para outra. Terceirizado você pode mudar, você pode modificar. E vou te falar, hoje muito se fala de portaria remota. Eu e o doutor, que o povo tinha uma visão de portaria remota, 80 apartamentos, até 100 apartamentos. Não tem mais isso não. Hoje tem portaria remota com 200, com 500 apartamentos. E, mano, se eu fosse, eu tava com o Kleber, cara. É um cara bom pra te cantar. Esse conhece, né? Fala esse com o tal de Kleber lá que vai dar certo. E sabe o que a gente não pode ter o temor? É assim, que a gente tem um temor, lógico, a questão do desemprego, mas o que você tem que procurar fazer? O que você tem que demonstrar para esse porteiro orgânico? É você reaproveitar ele numa função mais inteligente, é você qualificar ele para ele ir para a virtual. Então você não está deixando
demitindo ou você não está deixando de gerar eu empregos. Vou falar pelas empresas, você só está redirecionando. Pelas empresas que trabalham com esse serviço hoje. A coisa mais difícil que tem é você contratar operador de monitoramento. Porque não tem mão de obra especializada. Esse povo hoje, muitos são porteiro e ele acha que ele vai morrer de porteiro. Ele não tem a visão de crescimento, de estudar um sistema de segurança eletrônica, de entender um pouco mais. É uma dificuldade para as empresas remotas de fazer contratação de profissionais para trabalhar internamente, você não faz ideia. E sabe, é muito grande. E sabe um outro ponto, já indo para a área jurídica até mesmo. Quando você vai buscar a qualificação desse porteiro orgânico para ele trabalhar no monitoramento, o que acontece? O condomínio também está evitando problemas trabalhistas, porque a gente vê muito condomínio onde a guarita não tem ergonomia alguma para esse porteiro trabalhar. Não tem uma cadeira confortável, não tem um balcão numa altura que ele possa estar trabalhando adequada. A mesa, às vezes, ela não tem aquela borda arredondada para você não ficar dando problema no punho. Então, ou seja, às vezes você está exposto ali numa guarita, imagina num verão, sem um ar-condicionado, 40 graus, aquele calor insuportável. Ou seja, quando ele está no monitoramento, a ergonomia dele é outra. Ele vai estar numa cadeira confortável, num ambiente climatizado, numa iluminação adequada. Sim. Entendeu? Então, muda completamente o trabalho. Eu só estou diversificando, mudando o assunto, para que esse assunto, se ficar, a gente fica aqui a noite inteira. Para falar um pouco de cada coisa. De novo, nas convenções, nas construtoras. Eles constroem hoje os condomínios e esquece do síndico. Esquece de uma sala de administração. E tem documentos que nós somos obrigados a guardar por muitos anos. Aí eu pergunto para o senhor, como é que o senhor vê essa mudança de destinação? Hoje uma área destinada para lan house, que a lan house hoje ninguém usa mais computador fixo para ficar lá, é tudo internet, Wi-Fi. Como é que o senhor vê essa mudança de lan house com uma administração, sendo que é uma necessidade do condomínio e que as construtoras não estão fazendo isso? O que, assim, para a gente for agir pela lei, quando a gente vai falar alteração de destinação de área, a gente teria que ter 100% da massa condominial ali aprovando. Quórum que eu, nesses 18 anos de advocacia e 13 anos voltado para condomínio, que eu nunca vi. Consegui 100%. O que eu falo assim, quando nesse caso, por exemplo, eu falo brincando, uma lan house, você pega e deixa um computador lá. Você não está mudando a destinação, você está agregando mais uma função para aquela área. Tem muita gente agora que está utilizando o espaço de lan house para fazer home office. Home office, escritórios ali. Coloca um sistema de internet forte naquele setor para que a pessoa consiga. Tem condomínios que até coloca as divisões, coloca uma mesa grande, coloca as divisões, como se fosse um workstation, né? Que fala. Isso. Coloca as divisões que as pessoas possam sentar ali, cada um na sua estação, e trabalhar o dia todo, como se fosse um co-work compartilhado. Nada mais é do que um lan house. Mas não está mudando, o home office não está mudando a destinação? Não, porque é um espaço de internet. O lan house é um espaço hoje a gente trabalha no computador hoje. Ali, da mesma forma que eu posso descer para trabalhar, posso descer um morador, uma criança, para fazer um trabalho de escola. Você não está mudando a característica. A destinação, a característica não. O que você não pode, por exemplo, você ter um jardim e querer colocar um playground. Aí já é uma coisa que muda completamente a destinação. Porque às vezes o morador quando aquele condomínio comprou a unidade, ali não tinha um playground, ele falou, não vai ter criança me acordando 8 horas da manhã aqui. Então, ele comprou aquele apartamento em virtude disso. Então, não pode. Aí você vai ter que ter o 100%. Mas essa da lan house já não tem a mudança da destinação. Criança no playground já atrapalhando. E quando o morador, aí vai entrar o senhor como conselheiro, que vai ouvir o síndico, o reclamante e a pessoa que é a culpada. Quando o morador compra um apartamento em frente ao playground, em cima do salão de festa, do lado da churrasqueira, e não gosta do cheiro da fumaça, não gosta de criança brincando, não gosta do som de festa.
E toda vez que tem festa, tem criança brincando, ela interfona para o síndico, liga para o síndico, manda mensagem para o síndico, registra, porque enquanto está mandando mensagem, está ficando só entre ela e o síndico. Registra no livro, quer dizer, registrou no livro, tem que tomar uma providência, tem que notificar a pessoa. Como é que o senhor assessora o síndico do senhor nesse caso? Então, eu vou separar esse problema em partes. Então, calma aí, doutor, segura aí. Pessoal, tá gostando do vídeo? Tá top, né? Então, nós vamos ter que cortar porque senão vai ficar muito longo para você assistir. Mas na próxima semana vai ter novamente a continuação desse tema de contratos e assembleia, de tudo. A gente vai falar bem legal aqui com o doutor, vamos tirar bastante dúvida e provavelmente vai surgir o 3, o 4, o 5. Aguarda aí, doutor Rachid vai virar sócio aqui, fica tranquilo. Então, o bate-papo vai seguir para a próxima semana, tá bom? Conto com o apoio de todos aí na semana seguinte. Observação, hein? No próximo vai haver sorteio de livro. Fica atento, tá joia? Não perde a oportunidade de assistir, aprender e também a concorrer a uns livros bacanas que o doutor trouxe pra gente. Quer saber? Assiste o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau, tchau.